Salve, salve, povo circulante, povo que circula pelas ruas, pela cidade, pelas quebradas. Rádio Busão no ar, hoje com uma convidada maravilhosa, Carmen Faustino, uma querida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Fazer essa prosa conosco. Tamo junto, Ju. Eu que agradeço o convite aí. Vamos trocar ideia. Boa. Para começar esse embarque, eu queria que você contasse um pouco para nós como foi crescer numa casa cheia de mulheres. Nossa, assim, acho que hoje eu consigo dimensionar a importância que foi, a potência que foi crescer numa casa rodeada de mulheres, assim. Minha família é uma família com muitas mulheres mesmo, e com mulheres que sempre se organizaram, né, de muita iniciativa para as coisas, assim. E eu acho que essa foi a estrutura, assim, fundamental, assim, para o que eu sou hoje, né, e para o que eu entendo, né, sobre coletividade, né, irmandade, né, e sobre essa potência feminina que a gente carrega e que a gente é desacreditada por muito tempo, né. Mas eu acho que é isso, assim, acho que é a base, é a minha base para tudo que eu sou hoje. Foi esse convívio com mulheres, esse convívio familiar com irmãs, com mãe, tias. Os homens também estavam presentes, mas a predominância sempre foi de mulheres, assim. Trazendo bem na prática essa ideia que a gente, né, agora mais velhas, né, a gente compreende, né, da questão da matrigestão, né? O feminino está muito presente, mas o masculino também nessa integração, né? Quando na infância você tinha essa consciência, mas queria que você voltasse mesmo lá naquela criança, nessa Carmen criança, né? Olha, Ju, não sei se era um lugar de consciência, né? Mas tinha um entendimento, assim, de um peso patriarcal exercido sobre a minha família, mesmo minha família sendo uma família de muitas mulheres, né? Então, eu e minhas irmãs, né? Nós tínhamos alguns entendimentos sobre o que nós podíamos fazer e o que os meninos, né, os homens da família podiam fazer, os poucos homens, né? Isso sempre foi muito nítido, assim. Mas acho que essa consciência, eu acho que ela veio mais adulta, assim. Mas o peso patriarcal, ele sempre foi presente, assim, na minha família, acho que em todas as famílias, né? Independente da quantidade de homens ser maior ou menor, assim. Isso é muito real, né? Que tá para além do núcleo familiar, tá para além, né, da né? figura de um homem dentro desse núcleo, né? Eu acho que tem uma atmosfera, uma cultura patriarcal que ela é impositiva desde sempre, assim. A gente vê muita TV na infância, né? A TV é quase que um outro membro da família, né? Tem essa memória quando ela chega, né? Porque às vezes demora também para chegar, dependendo das famílias. E a gente se espelha muito no que a gente vê. Você já melhorou seu moonwalking? Nossa, eu penso muito nisso, assim, porque o Michael Jackson, acho que era o meu lugar de encanto com a TV, assim. Porque, né, eu fui uma criança dos anos 80, né, uma adolescente dos anos 90, então o que a gente tinha na televisão naquela época, né? Então, a referência da Paquita, da televisão, ou então os estereótipos da novela eram muito fortes, assim. Mas a minha memória de um encantamento era com o Michael Jackson dançando na televisão, assim. E aí é muito louco pensar isso, né? Porque eu olhava pro Michael Jackson com um desejo de ser ele, sem questionar gênero, sem questionar o patriarcado, sem questionar nada, assim. Era só querer ser ele, querer dançar igual ele, assim. E esse lugar de encantamento permanece. Gente, Michael Jackson, ele é realmente o rei. O rei um dos reis, né? Não posso dar todo esse título pra ele. Mas acho que ele é uma das pessoas que me despertou possibilidades, né, de algo para além do que os estereótipos nos mostravam nos anos 90, né? Então, ver Michael Jackson dançando na televisão, ou mesmo ver Glória Maria fazendo as suas viagens, né? Então, acho que foram aí as referências midiáticas, né, da época que me fez pensar para além, né? Para além dos estereótipos, assim. Legal, legal. Vamos acelerar um pouco esse busão. E aí a gente mantém essa pauta do representatividade, representação, porque é isso, nos anos 90 a gente tem pouquíssimas figuras pretas para fazer essa coisa da identificação, né? Me vejo na TV. Na novela, por exemplo, se não fossem as novelas temáticas, talvez nós nunca nos víssemos, sim, né? Os atletas aparecem com muita força nos anos 90 na TV. A Glória Maria realmente, a memória que eu tenho é de ser a única jornalista, né? É verdade. E aí, com um tempo passando, efetivamente a gente percebe que era naquele momento, né? Hoje, né, depois dessa trajetória toda na sua vida, né, como escritora, editora, atuo muito em produções literárias, né?
educadora, a gente também não pode esquecer essa etapa, a gente vai Sim, conversar tem disso, muita né, coisa. depois. E esse é um capítulo à parte, né, Carmen? Como que é para você hoje analisar a questão da representatividade e da representação no hoje? Olha, eu acho que tudo isso virou um complexo, né, de ideias e de perspectivas, e que às vezes nos contemplam, mas às vezes nos viram armadilhas para nós, assim. Eu acho que tem um lugar muito importante de se ver hoje na mídia, que é essas muitas possibilidades, né, de ser negro no mundo que a gente não via nos anos 90, né? Então, as poucas referências que a gente tinha na época, que era uma Paquita lá, a Glória Maria, né? Então, isso se expandiu, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que ainda existe um lugar muito muito enraizado ainda de como que essas representações são colocadas, né? Parece que ainda há uma condução, né, de como querem que a gente seja, né, socialmente, né? E aí eu acho que isso limita as nossas possibilidades, né? Então, muito se fala hoje de representatividade, representação, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar para além da estética que é mostrada na mídia, né? Porque só a estética não nos contempla, né? Acho que o nosso povo, né? A gente precisa resistir para além da estética, né? Para além do empoderamento estético, no que diz respeito à beleza, ou no que diz respeito a uma sociabilidade que ela é muito restrita ainda, né? A gente ainda não, eu não consigo ainda me ver completamente representada na diversidade que nosso povo apresenta na mídia, né? Então ainda há muitas limitações, assim. E o que me preocupa, e o que às vezes faz eu achar que algumas armadilhas também fazem parte disso, é justamente essa sensação que a gente vê muito sendo difundida de que, chegamos lá, né? Ocupamos, chegamos lá, né? E eu acho que a gente ainda está em processo. Ou, para além de ocupar, a gente precisa estar nos espaços e aí nos ressignificar dentro desses espaços, né? Então a gente ainda está caminhando ainda. Olha, você falou duas coisas aí, de limite, né? Nos limitar. A escrita na sua vida chega como? Porque você tem um trabalho super bonito no mundo editorial, né? Eu acho que eu a conheci pelo mundo, fazendo essas correções, e depois conheci a sua poesia. O que veio primeiro? O mundo editorial dessa produção literária ou a produção literária? Olha, eu acho que eu sempre escrevi, né? Mas eu acho que a produção editorial, acho que foi o meio que eu busquei para chegar e para me reconhecer também nesses lugares, né? Eu sempre tive uma relação com a escrita muito solitária e muito íntima, assim. Então, eu nunca fui de compartilhar muito o que eu escrevia, mas eu sempre escrevi, sempre tive caderno, sempre tive diário. Gostava de escrever letras de música para decorar e ficar cantando depois, aquelas letras, 8 minutos de uma letra de rap, né? Então, a minha relação com a escrita sempre foi essa. Uma relação que era muito familiar e muito orgânica fora do ambiente escolar. Então, para mim, escrever, a minha escrita ela se libertou fora desse espaço. Não foi o ambiente escolar que me estimulou a escrever. Assim. Acho que foi ouvindo música, foi tentando externalizar coisas que eu não dava conta, né, de falar, né, enfim, foi nesse meio, assim. E aí eu acho que entrar para o mercado editorial, ao mesmo tempo entrar como escritora, né, porque o primeiro livro que eu organizei, eu também escrevi nele, né, e na época, né, eu acho que eu dei mais vazão para esse lugar editorial, mesmo por estar vivendo ainda esse processo de reconhecimento, né, enquanto escritora, né, que a gente titubeia muito, né, justamente por conta dessas limitações, né, que são impostas para nós. E aí, na época, estar com escritoras negras foi fundamental para eu também me fortalecer nesse lugar, não só de editora, mas enquanto escritora, né. Então, acho que foram movimentos que aconteceram de forma paralela, mas por um momento, né, eu acho que eu deixei o lado escritora mais de lado para me dedicar a esse lado editorial, acho que justamente nessa busca para estar com outras escritoras, dessas redes, né, que a gente forma, e que são tão importantes, né, para o nosso movimento, que é individual, mas é coletivo também, né, que é nós nos colocarmos enquanto movimento de escritoras periféricas, escritoras negras, né. Então foi meio paralelamente, assim, mas por um momento alguma coisa se sobressaiu mais do que a outra, assim. O feminino está sempre te circundando, né? Então, uma família cheia de mulheres.
Quando você vai pra rua, né, pensando nessa adolescência, você também se aproxima bastante do rap, desse universo. Como que foi essa chegada na rua, conhecer a rua, para além da casa, sair de casa? Sair de casa? Eu acho que foi acho que foi um misto e um complexo de muitas subjetividades ali afetadas, né? Porque o rap nacional, ele me trouxe um letramento racial que eu não tinha até então, né? Mesmo estando numa família majoritariamente feminina e negra, né? Então, me entender como pessoa negra foi através das letras de rap nacional. Mas também foi o rap nacional que me mostrou essas nuances patriarcais de onde as mulheres estão, né? Então, eu lembro que tinha uma indignação, né? Tipo, cadê as manas, né? Cadê as manas? Cadê as manas no palco? Cadê as manas nos lugares também de protagonismo, né? Então tinha ali um desconforto, um questionamento interno, né? Porque é isso, né? Não tinha esse lugar onde a gente poderia falar, né? Mas, ao mesmo tempo, foi a minha base para o que eu sou hoje, assim, para o meu letramento racial, para o meu letramento social também, né? Aonde eu me encontrei enquanto território, enquanto sujeita, né? Foi através das letras, assim. Quem ou quais pessoas foram sua referência nesse momento? Eu acho que, as primeiras músicas que eu ouvi, assim, que eu falei, acho que foram meu RZO, as Racionais e RZO, assim, que eu acho que era o meu cunhado, um cunhado que eu tinha na época, ouvia muito, assim, e a gente começou a ouvir também, meu irmão começou a ouvir, a gente, não, é isso. Aí eu e minhas irmãs já começaram, não, a gente também gosta de rap, a gente também quer ir. Aí tinha essas questões, né, de as meninas, né, não é um lugar para vocês, né, aí tinha que ter sempre um homem junto, ou o primo, ou o irmão, ou o vizinho, né, mas a gente tava sempre tentando estar nesses lugares, né, e aí quando a gente tinha condições, a gente ia mesmo. Ia pra estar lá, pra ver, pra socializar, pra se entender, né, pra se reconhecer enquanto coletivo, enquanto grupo social, né. E esses rolês aconteciam onde? Era mais no bairro ou você circulava? No bairro, a gente ficava de quebrada lá na Zona Sul mesmo, né? Zona Sul, assim. Lembra que os primeiros rolês que eu fiz, assim, de galera pra ir curtir samba, curtir rap, foram no bairro, assim. Então era a quermesse clássica, o palco da quermesse, as rodas de samba que tinha em alguns bares, alguns campos, né? O futebol de várzea também é muito presente na minha infância, porque era o lugar que às vezes meu pai levava a gente para ir. Então foram nesses lugares, assim, foi no bairro. Eu acho que eu mais jovem, mais com 20 e poucos anos, foi quando eu comecei a sair para pegar busão e ir pro centro da cidade, lá na galeria da 24, para ver o que estava acontecendo lá. Para ver o que ia acontecer na cena, né? Porque aí nós não tínhamos redes sociais nessa época, então nós tínhamos que estar na rua para saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo, qual era a agenda, né? Do movimento. Assim. E como que era esse trajeto? Pegar o busão ali, Campo Limpo, né? Campo Limpo, na época eu morava no Parque P já, né? Que é pra onde eu voltei agora, né? Então era, descer lá pra estrada do Campo Limpo, pegar um terminal bandeira, um terminal bandeira e 1h40, né? De ônibus até chegar lá no terminal bandeira e circular pelo centro da cidade, assim. E a volta, Carmen? Como que era a volta? Porque é isso, é 1h40 pra ir, mas 1h pra voltar também, ao mesmo tempo pra voltar. A volta, a gente tinha, uma preocupação com o horário, né? Porque era isso, né? Deu o horário do último ônibus, né? Você tinha que ficar no terminal até amanhecer o dia, né? Então a gente tinha a gente não tinha essa liberdade que a gente tem hoje de sair e não se preocupar tanto com o horário de voltar, porque, enfim, os ônibus circulam um pouco melhor, tem aplicativo, né? Então a gente tinha era um rolê que era muito cronometrado, né? Com o horário dos ônibus que voltavam para a Zona Sul do centro da cidade, né? Pra gente não ficar na rua, assim. Total. E aí isso traz também uma reflexão sobre a qualidade de lazer na quebrada, a qualidade né? De lazer. Porque se você depende desse transporte, que é essa locomoção, né? Que faz sair do bairro ou ir buscar algum rolê fora, você tem um tempo marcado para curtir, né? Os anos 90, início dos anos 2000, a periferia vira um cenário que é não depender mais do centro para os rolês, né? Sim. E aí começam a enfervecer várias ações ali no bairro,
na nossa quebrada, também sou ali da região, mas pipocando em vários lugares, né? E aí eu lembro que eu fui na Rinha, e eu te vi na Rinha uma Na vez, Rinha dos MCs. né? Rinha dos MCs. Sim. Como que era ir na Rinha nessa época também, assim? Que tá mais próximo de casa, você vê mais as pessoas. No Interlagos, né? Então, acho que esse movimento, né, nosso, né, de passar a produzir, né, a nossa cultura e lazer na periferia e não depender tanto do centro da cidade para ir buscar isso, assim, eu acho que foi a virada de chave, assim, nossa, para aquela época, assim. E aí, para mim, coincidiu várias coisas, porque eu comecei a fazer faculdade e comecei a trabalhar no território, dando aula, assim. Então, para mim não fazia mais sentido ir tanto pro centro da cidade, porque as coisas estavam acontecendo ali, né? Tinha baile de rap ali, tinha a Rinha dos MCs ali, começou a ter sarau, as casas de cultura começaram, né, a pipocar com as programações, né? Então, não tinha mais necessidade da gente ir tanto pro centro da cidade, né? E aí ver esses eventos que aconteciam no centro indo para as periferias, né? Acho que foi o que a gente precisava, assim, para a gente começar a reconhecer a potência, passar a reconhecer a potência do nosso território e mudar o nosso discurso de querer ficar, né? Porque a gente também é de uma época, né, onde o sonho era sair da quebrada, né? Onde o sonho de ascensão social era quando as famílias conseguiam sair dos extremos e ir para bairros mais próximos do centro, né? E na nossa juventude a gente começou esse movimento, tipo, não, a gente gosta de morar na periferia, né? A gente gosta da favela, a favela é o centro, né? A periferia é o centro, assim. E aí eu acho que isso também foi fundamental para a trajetória de trabalho e de movimento, né, que eu desenvolvi com as parcerias, né, com os coletivos, né, com essas redes que a gente vem formando até então, né, de lá para cá, do começo dos anos 2000 para cá, né, já tem uns 23 anos. Há pouco tempo, amiga. Tem 23 anos que a gente tá aí. Uma dessas parcerias foi com o Mijiba, né? Com o Mijiba. Com a Elisandra Souza. Conta como foi esse encontro. O encontro com o Mijiba e com a Elisandra se deu dentro desses espaços, né, nos espaços dos saraus, a gente questionando a ausência de mulheres no microfone, à frente das atividades, né? Então, lá para de 2007, né, para frente, né, a gente começou a se encontrar enquanto mulheres dentro desses espaços e passou a questionar algumas posturas, né, algumas falas que a gente ouvia lá, né? E aí com a Elisandra foi isso, né? Tinha acontecido alguns eventos dentro desses espaços, né? Eventos de violências simbólicas, né? De falas, né? Extremamente patriarcais e tudo mais. E a gente passou a se encontrar para pensar o que a gente ia fazer em torno disso, assim. Um grupo de mulheres que frequentavam os saraus, assim. E aí foi quando eu me aproximei da Elisandra, né? Que a gente se conheceu. Passamos a frequentar juntas, né, o sarau, e aí veio o convite para eu trabalhar no livro dela, né, o Águas da Cabaça, que eu fiz a revisão e depois, na sequência, a gente já começou aí uma série de ações, né, então teve a produção do Pretexto de Mulheres Negras, né, aqui, ó, do Terra Fértil, né, da Jennifer Nascimento, e as oficinas de escrita, né, que a gente fez, as oficinas, o próprio evento Mijiba, lá no Grajaú. Eu trouxe aqui o exemplar do Pretextos, querida, inclusive depois eu quero um autógrafo, porque de 2013 para hoje eu não peguei o seu autógrafo, dele. E aí eu queria a gente focar um pouco nesse trabalho, né, do que é esse Pretextos, né? O que foi o pretexto, né? Qual é o pretexto para esse pretexto? Foi o pretexto. Na verdade, foi um pretexto, mas que poderia ser um fundamento e uma premissa, né? Que é isso. Onde estão as mulheres escritoras, né? Onde estão as escritoras negras, né? Então, esse era o questionamento da época, assim. Eu já tinha publicado em outras antologias. E a gente tinha um exercício de pegar essas antologias de saraus e ficar contando quantas mulheres tinham publicado, assim, né? E aí a gente se questionava a partir disso, né? Então a ideia de nós organizarmos uma antologia só com mulheres escritoras negras se deu dessa percepção, né? De pouquíssimas escritoras mulheres nesses espaços, né? De sarau, de literatura negra e periférica. E as poucas mulheres que tinham eram pouquíssimas ainda mais escritoras negras, né? Então o pretexto foi isso, não? Tipo, nós existimos, né? Porque a gente se conhecia lá dentro, nesses lugares, a gente se reconhecia, né? Enquanto poetas e escritoras, né? Então o pretexto veio desse desejo aí, tipo, da gente se colocar no mundo dentro de uma narrativa que era nossa também, né? Porque a literatura
ela também coloca a gente muito em lugares que não são os lugares que a gente quer estar, né? Não é sempre que a gente quer ser musa, quer ser a musa ali daquela poética, né? Ou então quer ter as nossas narrativas a partir do olhar do outro, né? Então acho que escrever em primeira pessoa, né, que foi a proposta, né, que a gente trouxe nessa publicação, foi para a gente também viver esse entendimento nosso coletivo de que não, a gente também produz as nossas narrativas, né? E a gente pode também fazer delas, né, a nossa poesia, o nosso conto, a nossa prosa, né, a nossa literatura, né? Quando eu li esse livro lá, bem no período de lançamento, me trouxe algumas reflexões, né, do que a gente pode dizer sobre nós mesmos, né? Que até então não se tinha, era um movimento que estava começando a discutir isso internamente, ainda muito no lugar ali de ocupação do espaço, por mais que nós já estivéssemos lá. Sim, que esse é o grande, né? Nós já né, estávamos. E não falarem sobre nós, porque a gente ouvia muitos poemas na época falando sobre a mulher, sobre o feminino, sobre esse corpo feminino, mas uma lógica masculinizada, né? E mais do que ser masculinizada, dentro desse arquétipo do que é ser mulher na sociedade. Que é ser mulher. E ainda nem era mulher preta, era mulher nesse lugar do símbolo sexual, né? Porque não tem problema nenhum ser deusa, né? Sim. A gente pode ocupar esse lugar. Deusa, a gente quer esse lugar, né? Também. Mas a gente não é só isso. Tem algum texto dessa época que você lembra, assim, que você fala, esse tema perdura até hoje, a gente não conseguiu ainda dar vazão, sabe, assim, tipo, encaminhar como água mesmo, né, direcionar para o lugar certo. Eu acho que pretextos, assim, eu acho que são muitas temáticas, né, que são temáticas ainda muito relevantes para as nossas discussões, né, eu acho que tem... eu acho que para falar de pretexto, assim, eu acho que eu escolho trazer a Elis Regina, que tem um texto incrível, nossa querida, saudosa Elis Regina, que tem um texto incrível em Pretexto de Mulheres Negras, onde ela fala que a ancestral dela não é uma costela, né? E aí eu acho que é justamente o começo da nossa conversa, né? Eu acho que a gente começou falando disso, né? Desse lugar, dessa potência feminina presente nas nossas dinâmicas sociais, né, nos nossos processos civilizatórios, mas que a gente ainda precisa fazer um movimento muito grande para isso ser reconhecido e legitimado, né, na sua força e na sua importância, né? Então acho que esse conto, né, esse microconto da Elis Regina, eu acho que traz muito, assim, uma dessas frentes de discussão que ainda a gente ainda se movimenta nisso, né? Nós, enquanto coletivo, né, e ainda a gente ainda faz o esforço para que isso seja legitimado socialmente, né? Que é a gente entender essa primeira pessoa, né, dessa poética, dentro de uma diversidade que ela, tá para além, que é isso, tá para além das imagens, tá para além dos estereótipos, né? É pensar que mulheres negras são muito plurais para serem rotuladas, né, em pequenas caixas, assim. Que é isso, a gente quer ser deusa, quer ser musa também, só que nós não somos só isso, né? Então, dentro disso, isso é só um pequeno recorte de tudo que a gente traz enquanto narrativa, enquanto sujeitas, né? Então, é pensar essas possibilidades, assim, que começaram, né? Acho que no meu movimento pessoal começou com essa publicação, porque foi onde eu me dei conta, né, dessa multiplicidade de narrativas que a gente possui, né? E que eu desenvolvo ainda, né? Exercito, né? E desenvolvo ainda na minha escrita, na minha literatura, assim. Ai, tem um poema que eu gosto muito. Eu trouxe para você recitar pra gente. Ai, meu Deus! Daqui a pouco a gente dá esse tempo para você recitar. Você relembrou bem esse texto da Elis, e aí me traz uma reflexão do hoje, que é o sagrado feminino, né? O sagrado feminino. Né? Dessa importância de reconhecer o sagrado no feminino, mais além das discussões que a gente já teve em outros momentos, né? Mas como que é essa questão? Queria que você contasse, dentro de uma perspectiva da sua trajetória de vida, nos movimentos sociais, né? No movimento de militância de mulheres pretas, na literatura, né? Para além da literatura, onde está o sagrado do feminino? Ou o feminino do sagrado? Perguntas complexas. De muitas respostas, né? São muitas respostas, assim. Mas eu acho que dentro desse aquilombamento de mulheres pretas, né, que a gente desenvolve, né, que a gente mantém e alimenta na Zona Sul de São Paulo, eu acho que a descoberta para mim sobre o sagrado feminino foi a descoberta do autocuidado e da busca pela ancestralidade.
Eu acho que de tudo, né, na minha trajetória individual e coletiva, eu acho que para mim o que fica muito forte hoje, que eu consigo trazer, né, das muitas respostas, né, eu acho que a resposta que eu acho que é fundamental e que fundamenta, né, o que eu acredito e entendo hoje enquanto sagrado feminino, é essa busca pelo autocuidado e essa busca pela ancestralidade. E aí é uma ancestralidade que ela é individual e que ela nem sempre está ligada ou relacionada a uma prática religiosa, né? Então, tá para além da gente pensar uma religião, tá para além da gente pensar uma prática, né, religiosa, tá para a gente pensar nesse lugar desse reconhecimento ancestral do valor do ventre feminino, do valor, né, das mulheres, né, enquanto mantenedoras, né, desse universo, né, porque o ventre é feminino que pariu esse mundo, assim. E acho que pensar o autocuidado para as mulheres negras, por mais que a gente hoje viva, né, um esvaziamento, né, um pouco, né, desse discurso do autocuidado, do sagrado, né, para mulheres negras que vivem esse estigma do pouco cuidado consigo, né, e o muito cuidado com o outro, então, ainda é um exercício primordial que a gente precisa fazer todos os dias, né, de entender que, mesmo nas loucuras das dinâmicas que a gente se envolve, de fazer muitas coisas, né, a gente precisa priorizar um momento para nós, para a gente poder fazer o que a gente quiser, para a gente poder não se preocupar, para a gente poder ser cuidada pelas pessoas, né, porque entanto a gente cuida, né, então acho que esses são fundamentos, assim, que estar com essas mulheres, né, me mostrou, assim, porque a gente se percebeu isso, né, pô, a gente faz tantas coisas, a gente articula evento, faz sarau, vai em outros eventos, né, e a gente faz pouco por nós, né, acho que foi uma das discussões, né, um dos questionamentos que surgiu entre nós, né, ao longo desses anos, né, o que nós estamos fazendo por nós, né. E aí, de 2015, né, para frente, foi que a gente começou a dar mais vazão para isso, né, a nos perceber, tipo, olha, acho que a gente precisa, né, para além de fortalecer todos os movimentos que a gente fortalece, a gente precisa nos fortalecer também, né, então o que a gente pode fazer por nós, né, o que a gente pode fazer, onde que a gente pode estar, o que a gente quer fazer para se sentir bem, para estar feliz, para estar honrando, né, com essa ancestralidade feminina, né, que é tão poderosa e potente na nossa vida. Olha aí, falando de cuidado e de cura, né? Porque é isso, o que a gente pode fazer por nós, tem um tema que eu acho importante a gente tocar, que eu acho que para mim é onde eu vejo você brilhando muito na escrita, né? Todos os seus textos são incríveis de serem lidos, todos precisam ler Carmen Faustino. É sério, gente, essa escritora maravilhosa. Mas é sobre o erótico, né? Esse erótico. Esse lugar. Vamos falar de erotismo. Vamos falar de erotismo. Vamos falar de prazer, vamos falar de amor, né? E é uma prática de cuidado, né? Se a gente pensa no corpo da mulher preta, né? Onde está esse prazer? Antes de chegar na sua produção literária, né? Onde está esse prazer desse corpo feminino preto? Então, você falou do Michael Jackson, né? E eu cresci sempre tendo muita vontade de dançar, mas com o meu corpo muito reprimido, assim, que é um pouco até hoje, né? E eu acho que isso diz muito sobre esses estereótipos, né, extremamente racistas, né, que nos acompanharam, né, nessa infância e adolescência dos anos 90, né, o estereótipo do que o carnaval também impõe às corpas femininas, né? Então, para mim, esse lugar do corpo, desse extravasar através do corpo, sempre foi um lugar de muita dificuldade, assim. Então, acho que a escrita, acho que foi o meu lugar de vazão, né? E depois que eu lancei o meu livro de poesia erótica, né, aí que eu me dei conta que a escrita erótica, ela sempre fez parte, né? Tanto é que Pretexto de Mulheres Negras tem um poema erótico, né? Então, em 2013... eu estava publicando um poema erótico, né? Mas esse poema, acho que nomear essa poesia erótica, acho que aconteceu depois, assim, né? E aí eu sempre tive muitos textos nessa perspectiva, assim. Mas eu não sabia dar o nome, né? Eu não conseguia nomear. Acho que a real é que eu não conseguia nomear. Porque eu acho que falar de erotismo não é um lugar confortável para mulheres negras. Acho que para mulheres de uma forma geral. E aí mulheres negras a gente soma aí, né? Os estigmas e as opressões que a gente vive no que diz respeito à nossa sexualidade, ao nosso prazer, né, a forma como a gente reconhece e coloca nosso corpo no mundo, né? Então tudo isso são muitas camadas, né, que a gente precisa se fortalecer de alguma forma
para tentar colocar isso no mundo, né, de uma forma segura, assim. Então, acho que nomear essa escrita enquanto uma escrita erótica, eu acho que isso passou a acontecer nos últimos 4 anos, assim. Foi quando eu comecei a entender, tipo, não, eu tô falando de erotismo aqui, não tem outro nome para dar, assim, né? Porque a gente vai tentando dar outro, camuflar algumas coisas ali, né? Existe um medo de falar sobre isso? Eu acho que existe, eu acho que é um medo... Eu acho que é um medo do pós, né? Porque aí você solta um texto erótico lá e isso mexe com a imaginação das pessoas, porque as pessoas não falam sobre sexo, ainda é muito cheio de tabus, né? Falar sobre sexo, ver mulheres pretas fora de padrões, né? De padrões estéticos, porque hoje já existe um padrão estético para mulheres negras, né? E eu tô falando de mulheres que estão totalmente fora desses padrões, né? Então ainda é um lugar de surpresa das pessoas. Eu acho que por muito tempo o meu receio foi justamente como lidar com essa surpresa, né? Com a surpresa, com a desconfiança, né? Com os olhares de julgo das pessoas, né? Então por muito tempo eu não nomeei a minha literatura, não nomeei os meus textos, assim. Eu escrevia, alguns eu soltava lá numas redes sociais de vez ou outra, mas não nomeava, né? Escrevo poesia erótica, assim. E aí esse lugar começou a se fortalecer nos últimos anos, muito em partilha com essas mulheres que também estavam discutindo isso. E aí eu também não posso deixar de falar de Tula Pilar, porque eu acho que foi a mulher que eu vi fazendo poesia erótica no sarau, de uma forma muito livre, muito liberta, assim. Um corpo preto, retinto, totalmente fora de padrões estéticos, de linguagem, de tudo. E eu acho que ali foi gente, é isso. Tula Pilar sempre foi muito erótica, né? Não só na escrita, tipo, na vida, né? De você assumir essa postura de você fazer aquilo que te dá prazer no mundo. No mundo. É um movimento grande pra gente, né? Quando a gente fala de prazer, a gente não tá se resumindo só a sexo, né? E erótico também não se limita só a isso, né? A gente tem aprendido aí com intelectuais negras e em discussões coletivas que o nosso poder erótico tá para além da nossa possibilidade e capacidade de transar com outra pessoa. Então, fazer essa ligação, tipo, não, o meu erótico tá, em eu assumir aquilo que eu sou e fazer aquilo que me dá prazer, né? Eu acho que foi também, acho que foi um despertar, né? De eu entender, tipo, não, então é isso. Então eu posso nomear minha poesia da forma como eu tô escrevendo, porque nem sempre eu tô falando de sexo, quando eu tô escrevendo poesia erótica, né? E aí, continuar essa rede de fortalecimento que a gente tem pra gente ir soltando nossos trabalhos no mundo, né? E tá sempre apoiada, né? Olha aí. Uhum. Isso é importante, né? Falar de literatura erótica ou falar de erótica não tem nada a ver com sexo ou ato sexual, nem sempre né? É sobre sexo. Né? Você fez um encontro uma vez com a Amanda, não foi? Com a Amanda da Uni? Foi. Falando exatamente sobre isso, sim, né? foi isso mesmo. Foi a Carol Amanda. Carol Amanda, Carolina Amanda e Unidas Pretas, procurem saber, uma mulher incrível. Uma referência pra gente também sair desse lugar só do corpo, né? Só do corpo erotizado. Desses encontros, que eu sinto que você tá nesse movimento agora, né? De se dispor mais, né, sobre esse eixo temático, porque isso é só uma das coisas que você faz, né, Carmen? Você já arriscou ser uma podcaster, não é? Verdade, já fiz podcast. Continua, como que tá essa parte? Os podcasts a gente não conseguiu tocar ainda, dar continuidade, né? A gente acabou começando a fazer podcast por conta do contexto de pandemia, que a gente teve que adaptar ações, né? Foi uma experiência bem legal, mas enquanto podcasters... ainda não tenho a perspectiva de novos trabalhos. Quem sabe a Rádio Busão começa então. Chama mais uma pessoa. E aí, voltando essa lógica do prazer, né? Das coisas que você vai produzindo, e de tudo que você já fez e percorreu, tem outra coisa que te dá prazer agora, que é continuar estudando, né? Os estudos. E trazer o legado para a nova geração. A gente fala muito de ancestralidade, né? A gente sauda sempre quem veio antes, assumindo o compromisso de que a gente tem que deixar algo para os que chegarão, né? Os que estão e os que chegarão. Como que tá esses passos para agora? Porque você tá de mudança, né?
Tô. Salvador tá aí na... Eu acho que esse movimento da escrita e dessa descoberta do erótico, né, eu acho que acabou me levando para a academia, né? Onde eu confesso que não está sendo um lugar muito prazeroso a princípio, mas eu acho que tem uma perspectiva aí de um prazer erótico, de um poder erótico que em algum momento eu vou acessar. Mas eu acho que é a continuidade desse movimento, né? Eu acho que após eu ter lançado o Estado de Libido, né, eu acho que me veio essa necessidade de entender melhor o que eu estava fazendo, né? Eu acho que entender de uma forma mais racional o que eu estava conseguindo externalizar em forma de poesia, né? Eu acho que esse está sendo um grande desafio, assim, né? Tipo, como eu trazer para um discurso acadêmico aquilo que para mim faz muito sentido enquanto poesia, enquanto vivência da minha vida, né? Então acho que esse está sendo o desafio, assim. E aí, dentro dessa necessidade que eu senti, né, de estudar mais sobre isso, né, aí veio a possibilidade de mudar de cidade também, né? Então tá sendo aí movimentos múltiplos que estão acontecendo na minha vida, que estão sendo desafiadores, mas que eu acho que também são resultado desse entendimento, dessa capacidade nossa de realização, sabe? Tipo, é isso. Eu comecei a escrever, eu comecei a me entender enquanto uma poeta que escreve poesia erótica, passei a investigar sobre isso me levou para a academia, me levou para a faculdade numa outra cidade e eu tô me permitindo viver, tô vivendo, né, isso. Tô vivendo com tudo que tem no combo, assim, né, todos os desafios, as alegrias e as angústias, assim. E eu acho que quando Audre Lorde, né, que é uma das referências para mim no que diz respeito a erotismo, né, a poder erótico, né, então quando ela fala dessa capacidade de realização, eu acho que ela não está falando de um lugar utópico onde tudo vai ser uma maravilha, onde você vai conseguir realizar tudo da maneira mais fluida e feliz possível, né? Mas está falando da gente se apropriar dessa possibilidade de realizar aquilo, o desejo mais íntimo nosso, né? Ela fala muito disso. Qual onde que está o seu desejo mais íntimo? O que você faz para realizar esse desejo mais íntimo? E a gente ter essa consciência de que ele depende única e exclusivamente de nós. Nós, mulheres negras, né? A gente precisa cada vez mais dessa consciência de que os nossos sonhos dependem exclusivamente de nós. Porque a gente vive um histórico, né, perverso, né, de abandono, de solidão e de preterimento, né, não só preterimento afetivo, sexual, não, acho que de preterimento dos nossos projetos, né, que é isso, a gente vai abrindo mão, às vezes, dos nossos projetos por conta de demandas de uma vida cotidiana, doméstica, familiar, de trabalho, né, e a gente, por vezes, passa uma vida fazendo isso sem se dar conta, né, de que, é possível, sim, eu encaixar os meus sonhos aí em tudo isso que eu tô fazendo, né. Então, eu acho que esse lugar, assim, entender esse lugar, eu acho que me levou para esse retorno, né, para a academia, que não é um retorno fácil, porque a minha experiência com a academia não foi uma experiência tranquila, foi uma experiência permeada de muito racismo, né. Então, acho que por isso que eu demorei tanto, né, de 2013, né, eu volto para a academia agora, em 2021, 2022, né, o ano que passou, que eu voltei, né. E aí foi um processo entender isso também, o porquê desse meu distanciamento, desses espaços, o porquê de eu preferir muito mais estar nos nossos espaços, né, estar lá no território produzindo arte, cultura, intelectualidade lá entre nós, né, mas, enfim, a gente tem uma estrutura, né, onde a academia ela é importante para legitimar algumas coisas, né, para que a gente consiga acessar algumas burocracias e alguns espaços para a gente conseguir fazer nossas coisas, né. Então, eu acho que aí a gente também dosando, né, até que ponto é saudável para mim estar nesse lugar, ou então qual que é o projeto que eu tenho para além, né, de estar aqui, pegar um diploma, então estar nesse cargo, ou então estar, né, com essas pessoas que às vezes não tem tanta identidade comigo, né. Então, acho que a gente ter esses lugares de consciência, né, e aí a partir disso, né, a gente estabelecer os limites, né? Tipo, qual que é o meu limite para o outro, né? Que eu vou estabelecer no que diz respeito à minha vida afetiva, sexual, à minha vida profissional, à minha vida social, à minha militância, né? Porque a gente sempre doou muito, né? A gente sempre se dedicou muito para a militância, porque a gente sabe que tem a ver com a nossa vida, com a vida dos nossos homens, filhos, da nossa comunidade, né? Então, sempre foi um lugar de prioridade para nós, né? E continua sendo, né? Mas dentro disso eu preciso estabelecer alguns limites para que eu possa ter esse tempo para eu
desenvolver o meu poder erótico. Fazer as coisas que eu tenho prazer, ou então sentir satisfação, né, com aquilo que eu faço, né? Eu acho que para além do que a gente faz, né, eu preciso buscar meios de me sentir satisfeita com aquilo que eu estou fazendo, assim, para as coisas realmente... eu acho que essa conexão ancestral que a gente fala, né, eu acho que ela precisa sair muito desse lugar, assim. Porque eu acho que os nossos ancestrais, mesmo nas situações mais adversas e violentas possíveis que eles viveram, eles foram buscando meios de serem felizes o tempo todo. E eu acho que é isso que fez com que a gente chegasse aqui, assim, né? Então, acho que voltar para isso, né? Eu acho que a gente buscar a vida, né? Buscar essa ancestralidade, buscar essa conexão espiritual e viver esse poder erótico, que é esse poder, que é essa energia da vida, que é essa capacidade de criação, né? Que a gente tem, que tem uma relação muito próxima com Exu, né? Que é ali o mercado, é o caminho aberto, né? É a realização das coisas, né? E a gente merece, né? Sim, a gente merece. sim. E como a gente merece tudo de bom e do melhor, porque a gente tá aqui, você podia recitar um poema pra gente? Deixa eu ver. Que é esse livro, gente? Eu escolhi um, mas se você quiser escolher outro, tudo bem. Pode escolher, não, pode escolher você. É que eu gosto de vários poemas aqui, mas eu queria que você recitasse o Sagrada. Sagrada? Sim, eu gosto. Então vamos lá. Olha, antes de recitar, né, pra você ver eu falando disso, né, de nomear as coisas, esse poema sagrado, eu acho que é um poema de 2013, 2014, tipo. E aí que eu escrevi, que ficou lá. Nunca recitei em nenhum sarau. E aí ficou lá. E aí quando eu fui escrever esse livro, que eu fui começar a juntar as coisas, né, porque eu gosto de escrever e colocar pelo menos o ano ali, pra eu saber o que estava acontecendo na minha cabeça naquele momento, né. E aí eu achei esse poema de 2013, meio incompleto ali, aí completei e tudo mais, né? Então é isso, era algo, acho que já estava manifestado de alguma forma, né? Mas tinham essas limitações, né? Sabe? Não sei o que eu faço com isso, qual é o nome que eu dou para esse poema, aonde que eu vou falar esse poema e sentir ele sendo acolhido, sendo recebido, né? Pelas pessoas. Mas é isso. Agora Boa. Aqui na Rádio Busão. Na Rádio Busão. Sagrada. Sou minha fonte de cura. Nascente de ventre, sagrada, fruta e semente. Me acolho e aprendo que liberdade é prazer, é cuidar do bem viver, chorar e gozar na mesma medida. É ouro banhado, é ter fé no espelho e honrar minhas águas. Que delícia! Sagrada, sejamos todas sagradas. Sagradas águas. Eu quero aproveitar esse poema que é lindo, que eu acho que realmente é profundo, e falar um pouco de água. Das águas? Das águas, das nossas águas. Vamos falar das nossas águas. Vamos falar das nossas águas? Fala o que você quiser sobre nossas águas. Olha, eu acho que pensar essa metáfora, né, esse lugar da água na nossa vida, né, eu acho que é pensar nessa ciclicidade nossa, né, que se relaciona, né, com os nossos ciclos internos, que se relaciona com os ciclos externos, né, desse universo aí que a gente vive e que nos movimenta, né. Eu gosto muito da Vilma Reis, quando ela fala Viva nós e as águas, e de pensar isso, né, que por ser água a gente vai sempre encontrar um meio, né, então acho que esse entendimento que é isso, a gente sempre encontrou um meio para as coisas, né, um meio para a resolução ou não das coisas, né, um meio para caminhar, né. Então acho que pensar nas nossas águas é pensar nesse meio que a gente está sempre encontrando, né, que a gente sempre encontra, ou que a gente desvia a rota, ou que a gente vai enxurrada, ou que a gente cai cachoeira, ou que a gente vira imensidão, e aí é isso, não tem fim, e fica para um legado que não é só meu, e que eu também não é só meu enquanto água, né, também, né, nós somos muitas, né, e é isso. Eita. E é com a água que a gente termina, porque a água é ciclo. Então a gente termina mas a gente nunca efetivamente está parada como uma boa água, né?
Eu agradeço muito a sua presença. Que delícia conversar com você. Sempre é muito bom conversar com você. Espero que você tenha gostado. Espero que as pessoas também tenham gostado muito dessa prosa. Leiam Carmen Faustino. Busquem Carmen Faustino no Instagram. É isso, né? Buscar você nas redes sociais. Né? Eu não sou muito dedicada às redes sociais, mas eu tô lá, gente. Eu tô lá me desafiando. E eu agradeço também o convite. A conversa, que é incrível, é sempre muito bom conversar com você também, minha querida amiga. E vida longa, a Rádio Busão aí, que é isso, é nós fazendo nossas coisas, trazendo nossas narrativas, né, e nossas intelectualidades. Boa. Antes de dar tchau, imaginemos que estamos mesmo no busão, e o que você vê pela janela? Do busão? Do seu busão. Eu vejo tudo, meu. Acho que a janela do ônibus, acho que ela é a nossa janela do mundo, assim, né? A gente sempre, o lugar do ônibus, né, pra gente do extremo sul, né, nos extremos, né, o ônibus, ele é o lugar. Às vezes é o lugar, gente. É o lugar da reflexão, é o lugar da poesia, né? Quantas e quantas poesias começaram ali, naquele momento ali do ônibus, nessa experiência, né, antropológica, que é pegar transporte público em São Paulo, né? E acho que a janela do ônibus é a nossa janela aí do mundo. É onde a gente consegue, nos trajetos, né, dos extremos para o centro, né, onde a gente consegue ter uma dimensão aí de nós, né, enquanto sujeitas, dimensão do território que a gente está, para os territórios que a gente vai, né, e aí nesse entendimento de como que a gente ocupa, né, esses lugares, né. Acho que é isso. Então, gente, obrigada, Beijo, Carmen. gente, obrigada. Que delícia. Obrigada mesmo. Até a próxima.